Bom dia, descabelada mesmo. Hoje é dia de mudar de cidade e eu tenho esquecido de mostrar os hostels que eu tô ficando pra vocês. Então eu vou mostrar, aproveitar que essa noite eu dormi sozinha no quarto compartilhado, não tinha nenhuma outra menina. Eu já falei isso pra vocês, mas não custa repetir. Eu tenho preferido ficar em quartos femininos quando é possível, porque tem menos ronco. E geralmente as meninas são mais limpinhas, geralmente, não é todas as vezes. E aí eu tô aqui na minha cama, na minha baguncinha, já tô arrumando aqui porque eu vou pegar o trem 1h30, e agora já são 10h30 da manhã. Essa é a minha cama, minha baguncinha, porque eu tô arrumando pra ir, coloquei aqui porque ontem eu usei o computador, tá tudo aqui. Aí tem essa luminária que dá pra mexer, e vou mostrar aqui a cama. Tá vendo assim? Aqui tem 2, 4, 6, 8 camas. E aí o quarto é bem bonitinho. Eu tô na cama de cima, porque quando eu cheguei só tinha disponível a cama perto do banheiro, então eu preferi ficar aqui em cima. E por causa do meu problema na coluna, eu sempre prefiro ficar na cama de baixo. Mas aí porque eu não queria ficar perto do banheiro, e aí acabei que eu não troquei, continuei aqui, porque a escada não é tão difícil, porque tem umas escadas, gente, que socorro Deus, tem umas que são mais fáceis de subir na cama de cima. A hora que eu descer ali, aí eu mostro melhor o quarto. E o hostel aqui é super bonitinho. Eu troquei de hostel, né? Eu acho que eu já contei pra vocês, porque o primeiro não tinha banho quente. Esse daqui, o banheiro é dentro do quarto com banho quentinho. Quando eu falo quente, gente, não é quente pelando, arrancando pele, é morno. Que eu tava até conversando com umas amigas pelo Instagram, né? E a Annie tem a mesma particularidade que eu, porque a gente não gosta daquela sensação que bate água fria, gelada na pele, parece que tá cortando, assim, dá aquele susto inicial. A gente não gosta dessa sensação. Então, cada pessoa, cada sentença. Cada pessoa sua sentença, né? Então é assim, esses são meus limites. Eu percebi nesses 6 meses de viagem que meus limites para mudar de hostel é banho gelado. E se for uma noite só, ok, que foi o que aconteceu. Eu fiquei uma noite lá no hostel com banho gelado, né? Eu sofro pra tomar banho, mas uma noite ok. E bichos, insetos na cama, tipo bed bug, carpet beetle, qualquer desses bichos asqueroso. É o que me faz mudar de hostel. E esse é o quarto que eu tô ficando, gente. Tem 8 camas, e aí eu tô dormindo aqui nessa. A escada é relativamente fácil de usar. E o dia que eu cheguei só tinha essa cama aqui do lado do banheiro. Eu falei, eu que não vou ficar do lado do banheiro, porque é muito barulhento, né? Tem essa cortininha aqui que eu achei o máximo. Tipo, só pra dar uma decoração. Aí tem 2 banheiros para 8 mulheres, né? Banheirinho é bem... do outro lado é igual. Mesma coisa. Banheirinho é bem limpinho, bem tranquilo. E uma dica, gente, porque é muito difícil de achar no Booking ou qualquer outra plataforma de compra de acomodação, de hospedagem, se tem água quente ou não. Então, se você vê isso na foto, porque geralmente eles põem na foto, não é todos, mas eles colocam, se você vê esse sistema, significa que tem água quente para banho. E aí tem espelhinho, mais espelho. E aí é isso. E aí o próximo agora, vou mostrar pra vocês a viagem de Phitsanulok até Chiang Mai. Isso. Às vezes a mala tá com a mesma quantidade de coisa, mas não fecha. Às vezes é porque tem mais roupa suja, então eu não dobro do jeito que eu tô acostumada. E aí tem que sentar em cima da mochila pra fechar, gente. E rezar pra fechar. Haja braço.
Mas no fim sempre dá certo. Eu espero que sim. Jesus Christ. Esse é um mochilão de 40 litros com 12 quilos. Viu? Foi. Suei, mas foi. Finalzinho é pior. Lista. Olha, até suei. Liguei a câmera e começou o barulho porque o outro trem aqui tá ligado. E tô indo agora para Chiang Mai, serão 6 horas de viagem e eu consegui o segunda classe, que é com os bancos melhores, mais confortáveis. E aí serão 390 baht, eu consegui a segunda classe, que é com um banco mais confortável. A primeira não tinha nem opção para ver o preço para comparar. E são 6 horas de viagem, provavelmente vai dar um pouquinho mais se eu for levar em consideração que atrasou um pouco para vir de Ayutthaya para cá, Phitsanulok. E agora estamos aqui esperando. Mostrei pra vocês um pouquinho da estação. Vim a pé do hostel porque era só 700 metros e economizei 12 reais de Grab. E aí é o famoso meme, né? Uma dor misteriosa no ombro ou 12 reais. Uma dor misteriosa no ombro. Foram 9 minutos de atraso e aí os bancos, tá vendo, são bancos igual de ônibus e não coube a minha mochila, vou mostrar pra vocês aqui onde eu tinha comprado em cima do meu assento, aí eu coloquei lá na frente. Tá vendo, aqui é muito estreito, né, muito estreitinho, aí eu tive que colocar minhas 2 mochilas ali. Ainda bem que está no meu campo de visão, porque como uma boa brasileira, mesmo com as mochilas trancadas, eu não confio de deixar assim solto, sem estar no meu campo de visão. Vou mostrando algumas coisas interessantes pelo caminho, porque como é 1 da tarde, quase 2 da tarde, eu consegui... A maior parte do tempo vai ser durante o dia, né? Que é diferente do que eu peguei lá em Ayutthaya, que foi... acho que foi 4 da tarde, então escurece às 6 aqui, então não deu pra mostrar muita coisa do trajeto. Segunda classe tem até espelhinho e janela para você ver o mar. Eu não finalizei o vídeo ontem, mas cheguei em Chiang Mai, foram 6 horas mesmo de viagem, então chegou, mesmo tendo atrasado a saída, chegou 7h30 da noite. E aí eu peguei um Grab até o meu hostel, que tava dando uns 5 quilômetros. E o hostel aqui é a coisa mais fofinha do mundo. Depois eu vou fazer um tour mostrando pra vocês.
E hoje estou mais tranquila aqui trabalhando. O Thiago e a Hilde já vieram me visitar porque eles estão aqui pertinho, eles estavam passando por aqui caminhando e aí eles já vieram me dar oi. E hoje teremos encontrinho com mais pessoas do workshop, logo menos. E aí eu mostro pra vocês, eu acho que eu vou conseguir mostrar. E tô editando um vídeo que está atrasado de novo para o YouTube. Pedi um curry e aqui que vai ser o meu almoço. Ali é o rosto. Aprovado. É o curry japonês, gente, mas muito bem feito. Diria que melhor do que os que eu comi no Japão. Boa tarde, começando um novo dia, 2 dias já aqui em Chiang Mai. E agora que eu tô saindo durante o dia, ontem eu saí fui encontrar a Hilde e o Thiago, que vocês já conhecem, do Coragem da Mochila, que tem canal aqui no YouTube também. Vou deixar aqui o link pra vocês também irem conferir o canal deles. E aí a gente foi conhecer a Fran e o Theo, que são 2 curitibanos pelo mundo. Eles têm só Instagram. E eles são da turma 15 do workshop Tire-se Sabático e a gente da turma 16, né? Eu, a Hilde e o Thiago. E acabei não gravando pra vocês porque a gente começa a conversar e não tem espaço. E aí eu tirei só fotinha. E agora eu tô indo encontrar a Tá de Mochila, que é a Thaís. Ela viaja, ela é nômade digital. E ela tá aqui também, ela tava no México a última vez que eu vi. E aí ela tá aqui na Tailândia, a gente combinou e deu certo. Aí a gente vai almoçar juntas, acho que vai ter mais brasileiros também. E aí vou tentar gravar, não prometo. Quase sempre eu não gravo. Quase sempre não, acho que sempre. Nunca apareceu aqui nesse canal a gravação de encontrinho. Vamos tentar. E eu conheci ela no TikTok, a gente começou a se seguir no TikTok, ia conversar, e aí foi através do TikTok que a gente conseguiu marcar esse encontrinho. E eu catei essa câmera pra falar sobre o assunto calor e acabei eu falei de tudo isso antes e não falei mais nada. Aqui na Tailândia eu tô achando muito, mas muito mais tranquilo de calor do que nos outros países do Sudeste Asiático. Então depois que eu passei por Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, aqui, gente, eu tô achando até menos quente que a minha cidade, Ribeirão Preto. E assim, vou andar 3 quilômetros a pé. Até agora não suei. Estou assim, normal. Provavelmente, a hora que eu chegar lá, óbvio, né? Estarei encharcada de suor, mas muito diferente, porque nos outros eu começava a andar 5 minutos e eu já tava ensopada de suor. Bom dia! Ontem teve encontrinho com os brasileiros, mas eu postei só pra rede vizinha nos stories. Não teve vídeo, mas a gente se divertiu bastante, conheci bastante gente legal, porque eu tinha contato com a Thaís, do Tá de Mochila, e aí ela conhece vários nômades aqui, porque ela é nômade digital, como eu já disse. E aí tava tendo despedida da Denise, que é uma mineira de Ituiutaba, gente. Olha que coincidência, eu sou da cidade de Campina Verde. São cidades vizinhas, óbvio, pertinho de Mineiro. Mas achei uma coincidência fantástica. E aí ela tava se despedindo da Tailândia, né? Ela tá indo pra outros lugares agora. Ela é nômade também, então esse grupo que eu saí ontem é tudo de nômade. E aí não vi abertura pra gravar. Por isso que teremos, se vocês ficarem curiosos, teremos imagens só na rede vizinha. E aí agora é um domingo de manhã aqui. Eu tô indo visitar 2 templos que estão a 500 metros do hostel. E depois eu vou encontrar o Thiago e a Hilde de novo. Provavelmente a gente vai fazer um passeio um pouquinho mais longo para ver outro templo e uma vila
onde tem os indígenas da etnia Among, acho que é assim que pronuncia, ou é só Mong, não sei, porque escreve H-M-O-N-G. E aí uma vila super bonitinha. Eu pedi pro chat GPT fazer um roteiro pra mim, ele me indicou essa vila. Só que ontem, conversando com um português que tá no mesmo hostel que eu, ele é fotógrafo, ele me indicou ir nessa vila, que ele falou que é muito bonitinha e eles vendem prata muito barato lá. Ele me mostrou um cordão de prata por 2 euros. Falei, veremos se isso é prata mesmo. Eu tô precisando comprar um outro brinquinho, porque eu perdi o outro par de brinco que eu tinha. E aí eu vou ver se eu achar lá, depois eu conto pra vocês se é prata verdadeira mesmo. Esse é o primeiro templo, chama Wat Ched Luang. Como eu disse pra vocês, não sei pronunciar em tailandês, infelizmente. Que é uma língua que precisa de mais tempo para estudar e aprender. Que é uma língua com nuances de acento, né? Como fala? Sonoridade. Então bem difícil. Gracinha, o elefantinho, não sei se deu pra mostrar. E olha que coisa mais linda, essa é o salão, né? O pavilhão principal da oração. E aqui é a influência da arquitetura Lana, que foi do reino Lana, né, acho que foi 1300 e alguma coisa, até 1775. E aí essa influência Lana, tava lendo, né, esse estilo arquitetônico também, né, não só político-econômico, ele é baseado nos elementos principalmente de madeira. Essa madeira aqui, ela é chamada de madeira teca, ela é muito forte, resistente a fungos, cupins, e aí resistente também a esse clima tropical úmido. E aí ela foi construída para justamente durar. E aí aqui é outra influência, né, que são telhados em camadas, eles costumam ter de 4 a 5 camadas. É lindíssimo. E é uma arquitetura aqui do norte da Tailândia mesmo. Outra característica é que tem essas cobras, né? São chamadas serpentes. Não é dragão, eu achava que era dragão. E eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês. Tem que tirar o sapato. Vamos ver. É ali que deixa o sapato. Olha que lindo que é, gente. É muito impressionante. Eu fico muito impressionada. Ainda não enjoei dos templos aqui. Outra característica do estilo arquitetura Lana são esses pilares e a sala de oração alta desse jeito, que é diferente da arquitetura Khmer, que aprendi como fala, gente, é Khmer, que é o que a gente viu lá em Ayutthaya, que ela é uma arquitetura bastante influenciada pelo hinduísmo. E basicamente eles utilizam pedra aqui. O elemento principal, o material principal é a madeira, que essa madeira ela tem coloração de castanho claro até esse arroxeado aqui. Aqui eles estão restaurando, né? Mantendo. Olha que lindo. Tudo à mão, gente. Imagina isso daqui na 1385, quando começou a construção. Aqui, se você quiser, você pode contribuir e aí você pega ali a folhinha de ouro pra ir colocando nas estátuas de Buda aqui, que eles acreditam que isso é pra boa sorte, purificação, fazer preces, agradecimentos. É lindíssimo ver isso aqui de perto. Brilha. Lembrei da novela lá do Inshallah. Ouro. A moça colocando. Olhei aqui na minha colinha 1250, que começou o reino de Lana, né? E essa construção de
nessa arquitetura típica. E ali eu vi agora o nome das serpentes, são nagas, que são serpentes mitológicas. Toda vez que eu via, eu achava que era dragão. Desconhecimento, né? Nunca tinha buscado o que era. E hoje eu descobri. Essas aqui que são as serpentes, eu já mostrei, né, no comecinho. E mostrando agora na saída. Tô indo ali atrás agora do templo principal, né, que eu tava aqui, mostrei por dentro. E aí é uma chedi, que seria o que a gente conhece como pagoda. Vi muito no Japão e Coreia do Sul. E aí ele tem essa característica também da arquitetura lana, de ter essa base quadrada. Ele era o prédio mais alto de Chiang Mai na época que ele foi construído, né, 1385. E ele foi parcialmente destruído por um terremoto em 1545. Então por isso que temos ruínas. E realmente impressiona pela altura. E aqui antes ficava o Buda de Esmeralda, que é o que está em Bangkok, eu não visitei. Ali as nagas, que eu expliquei para vocês, as serpentes mitológicas. E aí é uma característica dessas construções lana, né, arquitetura lana. Essa arquitetura, ela não é só exclusiva aqui da Tailândia. Tem influências na Tailândia, Mianmar, Laos e China. Então, são elementos assim, quem visitar esses países vão conseguir ver as similaridades e ver as construções, né, em diferentes culturas, diferentes países. Esse templo, ele tem o pilar da cidade, que eles chamam assim, só que só homens podem entrar. Eu não achei aonde, que é para mostrar por fora. E ele tem uma árvore aqui que eles consideram sagrada, que é para proteção de desastres naturais e proteção da cidade, da população. Creio eu que seja essa árvore que falou que é do lado do templo. Agora eu não sei se é do lado desse aqui ou do lado desse aqui. Pode ser que eu esteja mostrando a árvore errada? Pode. Mas eu vou dar mais uma rodada por aqui e aí eu confirmo para vocês se é essa daqui ou se é alguma outra. Ali são os elefantes, eles teriam todos em volta, né? Por causa do terremoto, uma parte foi destruída. E aí, como eu já tinha explicado para vocês lá em Ayutthaya, é por causa de... é para sustentação, né? Para o equilíbrio não só do templo, da estrutura física, mas de tudo que eles acreditam. Aí tem um Buda dourado ali. Aqui dá pra ver bem a construção em camada que eu tinha comentado antes, tá vendo? A riqueza de detalhes que essa arquitetura tem é impressionante. Eu estou andando aqui do lado de fora. Eu vim com o tênis errado hoje, que esse aqui é de amarrar, então é super difícil de tirar e colocar. E nesses lugares tem que entrar sem sapato. Então confesso que eu fiquei com uma preguicinha. Aqui tem um Buda deitado, mas é pequeno em comparação dos que eu já vi até agora. E aqui consegue ver melhor a madeira teca que eu falei pra vocês, né, que são os elementos, é o elemento principal da construção lana. Mas eles usam também outros materiais naturais, bambu, argila, e essa é uma das características dessa integração de materiais naturais com a espiritualidade. Eu achei que eu fosse ficar meia hora nesse templo, já faz uma. Eu tenho o segundo templo para ir ainda e encontrar
Thiago e a Yudi do Coragem da Mochila para almoçar. Ali tem uma estátua do Dalai Lama, que ele foi o líder, né, do budismo tibetano. Ali eles estão construindo também, ó. Construindo ou restaurando, não sei. Ou a árvore sagrada pode ser essa também, né, já que tá aqui do lado do templo novo. Quer dizer, do templo, né, que tá novo, restaurado. E lá é a Ched. Então pode ser que seja ali, tem uma construção ali do lado, um pavilhão. Mas eu cacei no Google e não tenho certeza para falar para vocês e nem para mim. Aqui, se eu não estou enganada, é a réplica do Buda Esmeralda que ficava aqui, que agora tá em Bangkok, que eu já contei para vocês. Para subir mais pertinho tem que ser sem sapato. Achei o pilar da cidade, é esse aqui, ó, tá escrito que só homem que pode entrar lá. Vim encontrar eles aqui no Pai Gate, que é o antigo, né, portão, um dos antigos portões da cidade. Vamos caçar os dois, que eu sou perdidaça. Mais fácil eles me verem do que eu ver eles. Ali são as pombas que eu fico longe, mas tem o pessoal que fica alimentando elas e depois espantando pro povo tirar foto. Mas pombos são hospedeiros de creptococcus. Não só pombos, né, mas eles são hospedeiros de creptococcus. E eles dão uma doença brava quando eles estão infectados. Então, eu, como uma boa zootecnista, fujo de pombo, porque não dá pra você saber qual que tá, qual que não tá. Eles me mandaram... Falei que eles iam me achar. Tô gravando vocês. Eu falei assim, eu tô procurando eles, vocês podem apostar que eles que vão me achar, porque eu sou muito cegueta. Oi! Bom dia! Encontrei a Yudi e o Thiago, que vocês já viram, mostrei pra vocês. Agora a gente tá dividindo o Grab e tá indo pra um templo. É um dos templos, dizem que é um dos templos mais bonitos daqui, porque ele é no topo da montanha Doi Supet, acho que é assim que pronuncia. E tô me sentindo na Serra de Ubatuba. O Thiago se sentiu na Dona Francisca, lá do sul. Porque é muito cheio de curva. E deve dar... Tava falando no Maps que era 11 quilômetros, mas a gente acha que dá uns 20 até lá. Tanto é que a gente tá pagando 450 do Grab, a gente vai dividir. E 1 hora de viagem até chegar no templo. Chegamos no Doi Supet, que é o templo aqui da montanha que eu tava explicando pra vocês, e ele é o templo mais... que tem a naga, né, que são essas serpentes aqui durante a escadaria mais bonitas aqui da região. Ele é um templo de 1383, que foi fundado em 1383, e conta a lenda que teve um elefante que trouxe uma das partes da relíquia de Buda, que se partiu em dois, aí trouxe uma parte do ombro, Thiago. Como que foi? O osso do ombro do Buda. Osso do ombro do Buda, que veio pra cá, e aí esse elefante morreu logo depois de deixar aqui por ser um lugar sagrado. E tem uma estátua desse elefante aqui pra cima que a gente vai achar. E eu só subi aquilo ali de escada, já estou ofegante. Imagina 300 degraus. Essa é a escadaria com a naga, e aí a naga são essas serpentes, né? Tem dos dois lados. São 309 degraus até chegar lá. E eu tô fazendo conteúdo, e o Thiago ali também, ó, fazendo conteúdo pro canal dele. E aí, o degrau, ó, ele é largo, então é fácil, não é difícil não. Não é que nem Batu Caves em Kuala Lumpur, não, que era estreitinho, então é muito difícil. E olha que coisa mais linda que são essas serpentes. Entro descalço aqui também.
E aqui tem influência também da arquitetura lana, que é famoso por essa estupa dourada. Esse templo também, como eu falei, ele tem a influência da arquitetura lana. E aqui, ó, dá pra ver o telhado em camada, que eu já mostrei pra vocês no outro templo. Essa shed de ouro, gente, é lindíssima. Dourada, né? Tem alguns elementos de ouro, mas ela não é ouro maciço. E está lotado de gente. O sol batendo nessas estruturas douradas, gente. É impressionante vendo isso aqui ao vivo, vocês não têm noção. E eu perdi o Thiago e a Hilde. Ele tá cheio dessas lanternas por causa do festival que teve 15 e 16. A gente tá comentando aqui que é muita informação, então você precisa de tempo para prestar atenção nos detalhes, porque é colorido, cheio de coisa. É impressionante, é lindo, mas precisa de tempo para você parar e apreciar. Se você for passando rápido, você perde um monte de detalhe. Olha esse Buda. Vai dar pra mirar direito que eu tô contra a luz. Buda de mármore. Mas ele é de mármore. Thiago fazendo o vídeo dele. E é cheio de mini templos aqui nessa parte interna, e aqui é o principal. Olha, detalhes. Cheio de estátua de Buda. É lindíssimo aqui, gente. Tô apaixonada. Os monges passando. Dei sorte, porque eu não gosto de mirar pra eles, não. Acho falta de respeito. Ficar agachado, já comentei isso com vocês, é sinal de respeito pra ficar abaixo da estátua de Buda. E aí a gente já tá chegando perto da estátua do elefante, que conta, né, a lenda. Tem uma estátua enorme aqui, ó. Isso aqui é um pequenininho. E aí nessa parte aqui, ali dentro, onde eu tava mostrando, são as presas do elefante. Não sei se vai dar pra ver. Ah lá. A vista que você tem de Chiang Mai aqui do templo, gente, é belíssima. Pena que não vai dar pra ver no vídeo certinho o que a gente tá vendo a olho nu. Mas ainda bem, né? E aquela estrutura ali que depois a gente vai ali, que é lindíssima, de madeira também. E aí cheio de bandeirinhas. Nessa época, depois do festival, os templos mantêm a decoração. Então é cheio de lanterninha, super bonito também. Essa estrutura, o Thiago tava lendo ali, né? A gente tava fazendo a nossa tarefinha. É uma estrutura que representa, é uma sala, como se fosse uma sala de oração. E aí representa as 4 estruturas de espiritualidade. Aqui tem, a gente achou que era pedra, mas é um acrílico. E esse é o Buda inteirinho de madeira. E essa estrutura aqui que eu falei pra vocês, da influência lana, que é toda desenhadinha, toda da madeira teca, geralmente, né, com madeira teca. Tem um monte de Buda aqui, tem Buda ali de mármore, de outros tipos de pedra, que eu não vou saber identificar aqui, ó. De cristal, coisa mais linda. Essa é uma característica, de novo, da arquitetura lana. E aí, esse tipo de trabalho, eles dizem que além de exibir, né, o talento dos artesãos, ela é uma forma de devoção, expressar devoção e reverência, né, como se fosse uma oferenda espiritual. Como se fosse, não, é uma oferenda espiritual. E aqui mais uma vista da cidade, dá pra ver boa parte da cidade aqui. Olha a riqueza de detalhe desses entalhes na madeira, gente do céu. E isso aqui é enorme, ó, as pessoas e os pilares. Confirmei com meu amigo Thiago, que chama Sala dos 4 Pilares. E aí, como eu já disse, né, para oração, o pessoal coloca moedinha aqui também, ó, como forma de oferenda. Não foi só os artesãos que ofereceram isso aqui, não, como oferenda espiritual. E aqui outra vista da cidade, mais de cima, estava um pouquinho abaixo. Aqui é a perdição para quem gosta de souvenir. Olha isso, gente. Olha essas cabeças, essas máscaras de Buda, que coisa mais linda.
Maravilhoso. Olha as estátuas, miniaturas, os elefantinhos. Olha que coisa mais fofa. Eu amo essas coisinhas. As sinos. Ó, tem até pulseirinha de coisa de mármore. Nossa, é de mármore mesmo, gente. Pus a mão pra ver. Pulseira de mármore. Aqueles ali representando o Buda, que conta a história, né, de que o Buda, a Yudi que me contou, que quando ele tava lá quase chegando ao Nirvana, começou uma tempestade. Aí a Naga, que é essa cobra, essa serpente, ela abriu, né, as 7 cabeças para proteger ele da tempestade. E aquele ali é imitando o Buda de esmeralda, né, a pedra esmeralda. Seria como se fosse uma réplica. Aqui tem um mundaréu de elefantinhos. Gente, eu amo coisa em miniatura. Socorro, Thiago. Tô falando aqui pro Thiago que eu amo coisa. Miniatura? Olha isso, gente. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto dessas coisas de miniatura. É muito fofo. Olha. Muito bom gosto, eles têm um bom gosto bem apurado aqui, tudo bonito. Chegamos na Vila Hmong, aprendi a falar, é uma vila da menor etnia que tem aqui na Tailândia, né, que se chama Hmong. E aí essa etnia, ela foi expulsa, ela veio originalmente lá da China, e aí ela foi expulsa. Ai, que legal! E aí ela foi expulsa e o pessoal foi migrando até chegar aqui nessa região, né, da Tailândia, Myanmar, Laos. Mas aí essa é a menor aqui da Tailândia. E aí a gente vai fazer um ensaio fotográfico, eu vou fazer um ensaio fotográfico do Thiago e da Yudi. A gente escolheu vir aqui porque tem uns jardins, umas coisas bem bonitas. Vamos almoçar primeiro e eu tô no meio da barraquinha aqui gravando. Pra ficar com o buchinho cheio, felizes. E aí a gente vai explorar aqui a vilinha. Viemos agora encher o buchinho. A gente vai comer khao soi e a Yudi fried noodles, que é o noodles frito. Tem que dar uns brancos. E eu e Thiago fomos de... Vai, Thiago. Chang. E a Yudi de chá. É a única saudável do grupo. Vamos comer khao soi. Eu e o Thiago pedimos khao soi. A Yudi pediu fried noodles, mas parece que veio pad thai. Eu gosto sim, tá bem spicy. Nossa. Vamos ver. Bom, hein? Bem melhor do que eu tinha comido, que eu tinha pedido no Grab. Essas bonequinhas estão representando a roupa típica aqui da etnia Hmong. Olha que coisa mais linda. E eles chamam também de Hill Tribe. Olha que coisa mais fofa. E com os lacinhos de cabelo, gente. Ah, não. Olha, tem barulhinho, ó. Eu e a Yudi estamos apaixonadas pelo artesanato deles. Sawadika! Oh, it's beautiful! Amazing! Aqui eles alugam a roupa tradicional e custa 50 baht. A moça aqui tá vestindo. Aí, vocês não querem pôr a roupa tradicional pra sessão de fotos? A resposta dele. Ali tem uma entrada para pagar de 20 baht por pessoa para entrar e ver a cascatinha que tem aqui. Eles chamam de cachoeira. A gente acha que é uma cascata. E o jardim. Tem um jardim muito bonitinho aqui. Aí aqui que eu vou fazer as fotos do Thiago e da Yudi. E esse é o jardim que paga 20 baht para visitar. E a gente tá achando super fofinho. Enquanto isso, eu estou fazendo as fotos dos dois. As moças ali alugaram a roupa típica. Estão sofrendo, viu? Porque elas estavam sofrendo ali com a língua de fora. Uma até deu risada pra mim. E aí tem um laguinho aqui com peixes. Que lindinho. Ah, só água.
A água vem lá das cachoeirinhas lá de cima, ó. E aí forma essa represinha aqui, tem umas carpas. Olha! Aí a escadinha pra ver, e aí a cachoeira são quedas pequenininhas d'água, né? Eles chamam de cachoeira. Pra gente não é cachoeira, não. Terminamos nossa sessão fotográfica e a gente tá andando aqui. Cansou mais do que a escadaria de 309 degraus lá no templo. Porque a gente desceu na escadinha ali, que acho que eu mostrei pra vocês, que o degrau é bem curtinho, bem estreito. E aí é sofrido. Tem um bambuzal ali. As frozinhas, Thiago e Yilde, os modelos de hoje. As menininhas brincando ali com o bichinho no chão. E agora, finalizando o nosso passeio aqui. Vamos voltar para Chiang Mai. Tem a feira no sábado que nós fomos. No mesmo lugar. Não, lugar diferente. Gente, vocês não têm noção de como tá fresquinho aqui. O ventinho que vem geladinho, assim, bem por causa da floresta. Aqui é um outro também, né? Um outro centrinho, né, de compra.